Na verdade, se eu não estiver enganado, quem começou foi o Flow Podcast, né? Não me lembro se antes deles haviam outros, mas eu acho que foi o Flow, se eu não estiver enganado. Que inclusive o Podpah começou aparentemente nos estúdios do Flow, e aí depois teve alguma polêmica e tal, fez com que eles não continuassem usando o estúdio do Flow. Não me lembro especificamente o motivo que causou essa separação. Não, mas é legal que você falou disso, eu acho que dá pra explicar, né, gente? Explica aí, já que mano. foi falado. Gente, seguinte, vamos lá, acho que a Deolane disse é verdade. A gente, por muito tempo, sempre liberou os conteúdos do Podpah pra galera fazer corte, usar. Eu sempre cuidei disso muito no comecinho, quando o Podpah era pequeno. Então, qualquer coisa que a galera tirava de contexto, um convidado... Pô, a gente já recebeu o convidado aqui que era... Aí, galera, se não estiver aparecendo imagem do Igão aqui, é porque eu tive que borrar a imagem e tal, enfim, deixar só o áudio, tá bom? Mas, enfim, vou fazer os testes pra ver o que vai acontecer. policial, o cara fez um corte falando assim... Eu tava armado, bêbado, não sei o quê. E era uma mentira. Eu ia lá e dava strike. Eu me ferrei com o corte daqui. Não, vários convidados. Que eu falo que eu gosto de bandido. Eu acho que é num Podpah que eu falo. Que eu falo assim... Não é do Ah, não, Condzilla? é outro. É, porque 011. eu falo assim, que eu chego numa delegacia e um bandido falava... Eu fiz mesmo, doutora, pá, tal. E o outro falava, chorando, ai, não foi eu mentindo. Eu falo, gente, eu gosto de chegar lá e ser aquele que fala, doutor, eu fiz mesmo e tal. Adiantar seu trabalho. Ai, não, eu gosto de bandido. Ah, Isso acontece há anos com a gente. Então, pra Cortes explicar aqui. tendenciosos, né? ah. Só pra eu explicar rapidinho. Então, gente, Realmente há uma coerência nessas falas, não pela questão da Deolane e tal, ou pela questão do Mítico e do Igão, mas porque realmente a internet, ela proporciona essa, digamos assim, uma bagunça de informações. Por quê? Qual o controle que há em informações verdadeiras ou falsas? Não tem um controle, assim, eficiente a ponto de uma pessoa, por exemplo, entender. Porque, assim, ó, o que acontece? Muitas vezes a galera costuma utilizar os chamados clickbaits. O que são os clickbaits? É colocar uma frase de efeito numa capa de vídeo ou uma frase pro vídeo que chame a atenção, que prenda a atenção da pessoa. E muitas das vezes, aquela frase ou aquela imagem é a única coisa que vai ficar na mente do espectador. Então, infelizmente, se a pessoa que está criando o conteúdo não tiver responsabilidade, ela vai criar um conteúdo de clickbait que vai fazer com que a pessoa clique, com que a pessoa assista, mas a primeira imagem que vai ficar na cabeça da pessoa, se ela não prestar muita atenção no vídeo, é a imagem do título que ela colocou ou então da capa que ela fez. Isso daí pode, infelizmente, prejudicar as pessoas. hoje virou... Todo mundo sabe, não preciso mentir e falar que isso não acontece. Todo mundo vê que hoje virou uma onda, falar do Podpah. Virou... Não sei se é onda, hype, o que vocês queiram chamar, mas virou uma onda, mano. Todo mundo